A todos, senhoras e senhores presentes, autoridades, nós vamos dar início, então, ao nosso último painel desta tarde, infrações e sanções administrativas, poder sancionador e poder de polícia das agências reguladoras. Eu gostaria de dizer que a missão que me foi passada é uma missão difícil, porque me coube substituir o ministro do STJ, João Otávio Noronha. Como podem ver, não é de nada fácil fazê-lo, mas tentarei, na medida do possível, não envergonhá-lo. Também gostaria de agradecer e fazer uma homenagem ao professor Dr. Fábio Medina Osório, que é um amigo pessoal que eu tenho e que eu realmente confiei, desde quando lhe conheci, na sua capacidade e não me enganei. Quando eu retornava do meu doutorado, o Fábio estava ávido por seguir, alçar seu voo para fazer o mesmo na Espanha, e eu me lembro que o incentivei, e assim foi. E isso, para ele, é prova, e foi prova para toda a sociedade brasileira, de que valeu a pena com a publicação da sua obra, reeditada, e hoje aí está como presidente desse instituto, que hoje promove um encontro tão importante. Como painelistas hoje, nós temos aqui dois grandes expoentes. Um do direito administrativo e outro do direito tributário. Primeiramente, vai nos falar o professor Almiro do Couto e Silva. O professor Almiro do Couto e Silva é especialista em direito administrativo e direito romano pela Universidade de Heidelberg, procurador do Estado do Rio Grande do Sul e professor titular de Direito Administrativo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu amigo pessoal de muitos anos, e assim como eu agi com o Fábio, ele agiu comigo, me incentivando a realizar o doutorado. De outro lado, após a apresentação do professor Almiro do Couto e Silva, apresentará, então, o seu trabalho, o professor Heleno Torres, que é livre docente em Direito Tributário na Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Por fim, quero dizer-lhes que este painel é, para mim, extremamente instigante. Porque se, de um lado, como procuradora federal, eu estou na posição de administração pública, e enquanto poder de polícia, numa leitura bastante controvertida, poderia-se dizer o algoz, por outro lado, eu estou na situação de acadêmica e pesquisadora, aquela que quer o bem do direito. Então, essa oportunidade para mim, deste evento e desse painel, é ímpar. E vamos desfrutá-la. Muito obrigada. Professor Almiro, passo a palavra. Prezada presidente da mesa, professora Regina Ruaro, professor Heleno Torres, que já conhecia muito de nome e tive o prazer agora de conhecê-lo pessoalmente, senhoras e senhores participantes desse simpósio. O tema geral dessa reunião de especialistas, de advogados, de técnicos, enfim, diz respeito às infrações e sanções nos serviços públicos regulados. Quer dizer, diz respeito a essa união, que nós vamos ver que é uma união um pouco estranha, entre serviços públicos de um lado e agências reguladoras de outro. Esse é um casamento em que os noivos, ou que os cônjuges, uma vez que o casamento já se consumou, são completamente diferentes. São de famílias diferentes, estão impregnados de culturas diferentes, têm características completamente diferentes e, no entanto, estão aqui reunidos no Brasil para a realização de uma tarefa importante. E nós vamos ver, vou tentar mostrar um pouco aqui
as complicações que resultam dessa união. A noção de agência reguladora é uma noção extraída do direito norte-americano. Nós sabemos todos que o direito norte-americano é o common law, é o direito comum. É o direito que existe para todas as pessoas, o mesmo direito das pessoas, e é o direito também que rege as relações quando o Estado participa dessas relações. Quer dizer, não há, em princípio, um direito público, além do direito constitucional, que seja especial para a administração pública, que seja especial para o Estado. Esse direito público só veio a nascer, e ainda hoje ele existe de forma muito incipiente nos Estados Unidos, precisamente em razão da atuação e da atividade das agências reguladoras naquele país. O que são as agências reguladoras naquele país? As agências reguladoras naquele país são agências a quem o Poder Legislativo delegou poder normativo, a fim de, precisamente, como a palavra indica, regular a atividade econômica dos particulares, notadamente quando essas atividades se revestem de um certo colorido de utilidade pública, que elas têm, na verdade, uma finalidade e um efeito que transcende aos interesses dos próprios participantes e afeta, portanto, a toda a sociedade. Então, a noção americana de agência é essa, é de um órgão ou de uma entidade do poder público com essa função de disciplinar a atuação dos particulares no desempenho da atividade econômica. Inexiste nos Estados Unidos a noção de serviço público, como inexiste nos Estados Unidos a noção de ato administrativo. Essas são noções, ambas, serviço público e ato administrativo, são noções que foram importadas, sobretudo, do direito administrativo continental, notadamente do direito administrativo francês. De sorte que esta união, na verdade, entre a agência reguladora, por um lado, e serviço público, por outro, na verdade, reúne aí duas coisas completamente distintas que pertencem a um tecido normativo, a um tecido jurídico, a um quadro institucional completamente diferente entre eles, a diferença existente entre eles, e que foram aqui, como eu disse no início, reunidos no direito brasileiro sobre esse nome de agências reguladoras. Então, as agências reguladoras no Brasil, muito diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, elas atuam de forma diferenciada em vários setores. Em primeiro lugar, elas atuam no setor de serviços públicos. Qual é a noção de serviço público no direito francês? Serviço público é um serviço prestado pelo Estado e que tem um vínculo, digamos assim, essencial, ontológico, um vínculo de ligação com o próprio Estado. É uma atividade que o Estado ou realiza diretamente ou delega em determinadas circunstâncias a particulares, notadamente, através dos contratos bem conhecidos no direito brasileiro hoje, de concessão e de permissão. Então, a influência que tem o poder concedente sobre o concessionário, ela se realiza, e o modo de influir na atuação do concessionário, ela se realiza nos contratos de concessão, que é o contrato clássico, não vou deixar aqui o contrato de permissão um pouco de lado, através, digamos assim, desse poder normal de controle que tem o concedente sobre o concessionário. Então, na verdade, no Brasil, há uma certa contradição em termos, sujeitar a atividade do concessionário ainda a um poder regulador, entre aspas, eu vou colocar aqui, da agência. Por que entre aspas? Porque realmente todos os poderes da administração pública com relação à gestão de serviços públicos concedidos são aqueles que estão na própria lei, em primeiro lugar, e depois a própria lei define o que necessariamente deve constar do contrato de concessão. Então, realmente, os poderes de influência, digamos, da administração pública sobre o concessionário são poderes que estão perfeitamente delimitados na lei e que estão perfeitamente delimitados no contrato. Quer dizer, sobra muito pouco espaço nessa área dos serviços públicos concedidos para uma atividade de regulação, porque esse espaço está, em primeiro lugar, ocupado pela própria lei e, em segundo lugar, ocupado pelo próprio contrato. Há muito tempo existe o contrato de concessão. O Brasil usou longamente do contrato de concessão, depois caiu um pouco o índice de crédito, depois, com as privatizações, ele veio com uma força revigorada, de sorte que é um instituto muito bem conhecido, que sempre funcionou muito bem, dispensando totalmente a presença das agências. Então, com relação a isso, imaginar que realmente possa existir nas relações entre concedente e concessionário, pela presença hoje administrada por uma agência reguladora, possa existir sobre as relações entre concedente e concessionário ainda a possibilidade de interferência, digamos assim, da agência reguladora, no sentido de criar infrações novas e no sentido de criar sanções novas, isso me parece absolutamente incompatível, em primeiro lugar,
quer com o princípio da legalidade, quer com a própria natureza contratual mediante a qual os serviços são prestados. Quer dizer, o poder de regulação aí, se existe, é mínimo. É praticamente inexistente nessa larga fatia em que atuam as agências reguladoras no direito brasileiro. Poder-se-á dizer, bom, mas ele pode, tem o problema da mutabilidade, uma das características do contrato administrativo, da qual não escapa também o contrato de concessão, é a mutabilidade dos contratos em face de novas circunstâncias, em face de razões de conveniência que apareçam pela mutação natural das coisas, como acontecem sempre em todas as relações no mundo. Isso pode acontecer. Então, poderá acontecer que, usando desse poder de modificação lateral do contrato, mas isso não é um poder de regulação, é um poder que sempre existiu. De outro lado, se é certo que boa parte da administração hoje, como acentuou na magnífica conferência, que eu acabei ouvindo apenas um pedaço, porque imaginei que fosse muito maior, mas encurtaram a conferência do professor Diogo, e ele ficou aí realmente impedido de espargir pelo público as pérolas de sua oratória e do seu conhecimento, como faz geralmente. De maneira que eu realmente peguei uma pequena franja da sua conferência, lamentavelmente, mas ouvi claramente ele dizer e afirmar isso que é bem conhecido de todos nós hoje. A administração hoje ela atua muito pelo que os americanos e ingleses chamam de soft administration, quer dizer, administração macia, doce, administração consensual, administração em que realmente o poder público, ao invés de impor unilateralmente as suas decisões, chama o interessado, conversa com ele, enfim, para chegar a um acordo. Mas isso existe há muito tempo no direito brasileiro, em certos setores, notadamente no direito urbanístico, mas sempre de forma oficiosa. E se existe hoje na agência também, nas agências reguladoras, essa atividade, ela não é uma atividade formal, é uma atividade também oficiosa. Quer dizer, essa conversa, esse entendimento, que às vezes leva ao bem conhecido fenômeno, em vez de produzir um bom resultado, às vezes leva a um resultado perverso, o famoso problema da captura, não é? Do regulado ao contrário, a captura do regulado pelo regulador até que seria de menos, mas a captura do regulador pelo próprio regulado em razão da presença muito forte dos interesses desses agentes, ou dessas atividades reguladas, dentro da vida das próprias agências. Esse é um fenômeno bem conhecido no direito americano, há rios de tinta que correram escrevendo sobre isso, uma quantidade enorme de livros existem sobre isso, e é um problema que não sei se aparecerá, ou se já apareceu, ou se não sei quando, talvez vá aparecer na nossa experiência das agências reguladoras. Então, para mim, quer dizer, com relação a essa fatia, digamos assim, do setor chamado regulado, que abrange todos os serviços públicos e que são as principais atividades reguladas no Brasil hoje. Quer dizer, setor elétrico é mediante contrato de concessão. Telecomunicações é concessão ou autorização, que é a forma também prevista na Constituição. E ainda depois, o setor de telecomunicações, a via regular é a concessão, existe também a figura da autorização para aqueles serviços que são prestados em caráter privado, na forma da lei de telecomunicações. Mas são todos serviços públicos em que esse vínculo, digamos assim, ontológico, esse vínculo que liga o serviço ao Estado, é prestado sob essas formas em que há, evidentemente, um controle, sobretudo de natureza contratual. Né? As relações contratuais, elas estão perfeitamente definidas, é um contrato de concessão, quer se queira, quer não se queira, é um contrato com cláusulas, até há quem diga como as cláusulas estatutárias são definidas na própria lei, há um lado aí imutável desse contrato e o outro lado é aquele que pode ser ajustado de respeito a tarifas, etc., preços, enfim, tem aí uma área em que é possível um certo ajuste de vontades. Mas tem essas características. Agora, aí eu estou levantando essas questões aqui, um pouco até para estabelecer uma certa polêmica sobre esse problema. É que realmente, sobre essa área, eu tenho dificuldade de imaginar que possa existir no Brasil, dadas as peculiaridades do direito brasileiro e dado o fato de que o conceito de serviço público é um conceito incrustado na Constituição do Brasil. Embora o conceito de serviço público tenha origem francesa, seja uma criação do direito francês e ganhe uma maior expressão no direito francês, tem até um certo período da história do direito administrativo em que ele passou a desempenhar um papel notável, a famosa escola de Digui, a escola de Bordeaux, a escola de direito público, que é o critério definidor, um dos critérios definidores da competência de direito público e direito privado. Apesar de tudo isso,
Na França, o conceito de serviço público não tem, digamos assim, nenhuma recepção constitucional. Não existe na Constituição francesa nenhum dispositivo a respeito da noção do conceito de serviço público. Na nossa, há vários, né? Então, de sorte que é muito difícil imaginar que realmente, volto a insistir, que possa existir um espaço expressivo, pelo menos, de regulação nessa área. Na verdade, o que há é um controle de gerenciamento, de administração, de um contrato de concessão ou de um contrato de permissão, ou da atividade que é desempenhada em razão de um ato jurídico de direito administrativo, de um ato administrativo, que é o ato de autorização, que, na verdade, embora se chame autorização, na maior parte dos casos de serviços públicos no direito brasileiro, essa autorização, na verdade, sob esse nome, o que se verifica é o conceito técnico no direito administrativo de licença. É o que acontece na lei de telecomunicações, por exemplo, em que, na verdade, a pessoa que postula a autorização, se ela preenche todos os requisitos estabelecidos na lei, ela tem direito subjetivo a que a autorização lhe seja otorgada. Então, não há nenhum poder discricionário do poder público na concessão da autorização, ele é obrigado a conceder. E quando há realmente uma confluência muito grande de pedidos, aí sim, para se preservar o princípio da igualdade, aí se recorre à noção de licitação. De sorte que esse problema está bem resolvido, sobretudo na lei de telecomunicações, e com isso também, na verdade, a área de regulação nesse setor me parece muito reduzida. O que é que sobra? Sobra uma área de atividade econômica. De atividade econômica forte, em que é também forte a presença, por exemplo, do setor público, que diz respeito, sobretudo, ao problema do monopólio do petróleo e do gás, não é? Em que a Constituição se flexibilizou, nós sabemos bem, para admitir que algumas dessas atividades fossem delegadas a particulares mediante contrato. O que é isso? É serviço público? Não, não é serviço público. Isso é uma atividade econômica desempenhada basicamente pelo Estado, que o Estado delega a terceiro o desempenho dessa atividade mediante, também aqui, mediante contratos, né? Então, também é uma atividade regrada ou disciplinada basicamente mediante contratos, e, embora, evidentemente, a agência reguladora tenha aí, no meu modo de ver, um poder um pouco mais amplo com relação, por exemplo, à atuação da própria Petrobras, em que muitos problemas são resolvidos, na verdade, pela Agência Nacional do Petróleo. Nas demais agências reguladoras, sim. Nas demais agências reguladoras, nós encontramos uma situação muito parecida com a que ou se não idêntica, à que se verifica no direito americano. Por exemplo, no caso da Anvisa, né, ou do caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em ambos esses casos, é evidente que as atividades que são reguladas pelas agências respectivas são atividades econômicas do setor privado, que se situam sob uma vigilância e uma fiscalização do poder público através dessas agências reguladoras. Aqui, sim, aqui nós temos um problema muito parecido, e volto a dizer, me parece até idêntico ao que acontece nos Estados Unidos. São atividades econômicas privadas, reguladas, disciplinadas, fiscalizadas pelo setor público. E aqui é que se coloca precisamente o problema de saber de onde é que surge esse poder de regulação, esse poder normativo das agências reguladoras, em que nível ele efetivamente se situa. Se o símile americano vale, digamos assim, para a situação geral, quer dizer, a existência de uma atividade econômica disciplinada ou regulada por um agente público, cabe... A primeira intimação já apareceu aqui, mal comecei a falar. Bom. Eu não tenho nenhuma ofensa a baianos, mas outro dia estive na Bahia e eu vi lá uma piada que achei interessante, estou vendo aqui 5 minutos. Né? Então, se diz que morte súbita na Bahia ocorre em 5 dias. Né? De maneira que eu vou interpretar que esses 5 minutos sejam um pouco mais dilatados do que 5 conjuntos de 60 segundos. Né? Bom, vamos adiante. Então, se a situação realmente há entre o Brasil e os Estados Unidos uma certa semelhança no tocante a esse fato, que é uma atividade particular, de caráter econômico, que é regulada pelo Estado, no entanto, o problema que se coloca aqui, de forma muito diferente que nos Estados Unidos, é, digamos assim, a justificação desse poder de regulação. De onde vem esse poder de regulação?
Nos Estados Unidos, isso foi clareado muito cedo, com as primeiras agências reguladoras que surgem lá, já mais para o fim, na segunda metade do século XIX, aparecem essas agências dos Estados Unidos, e desde o princípio a Suprema Corte entendeu que realmente se tratava, embora a Constituição americana não falasse nada sobre delegação legislativa, não tem nenhuma palavra sobre delegação legislativa, a Suprema Corte americana entendeu que, nesses casos, havia uma delegação legislativa a essas agências que fazia com que elas desempenhassem uma atividade que os teóricos americanos passaram a chamar de atividade quase legislativa, que essa atividade de regulação seria, na verdade, sob o ponto de vista da essência, ontologicamente, uma atividade de caráter normativo, e cuja fonte ficava muito clara, era uma delegação do próprio Congresso americano. No início, o Congresso estabeleceu uma série de estándares para a delegação, estabelecia exigências, objetivos a serem cumpridos, peculiaridades que deveriam ser obedecidas, mas depois, no decurso do tempo, foi afrouxando para, afinal, se contentar com isso, que essas agências deveriam prestar, na verdade, um serviço de interesse público, o que realmente implicou numa eliminação total de qualquer barreira na atuação dessas agências reguladoras. No Brasil, nós não temos isso, nós não temos essa possibilidade, digamos assim, do legislativo delegar a essas entidades realmente um poder. Não, até porque, realmente, o problema da delegação no direito brasileiro está muito bem resolvido na Constituição Federal e não abrange e não compreende essas situações. Então, daí é que surgiu o problema de, bom, mas se não tem isso aqui, como é que vamos explicar agora de onde é que surge esse poder normativo? É um poder normativo que tem o presidente da República. Bom, aqui surge o problema dos limites do poder regulamentar do presidente da República. O que o presidente da República pode fazer? Na verdade, o que está explícito na Constituição é aquela competência do artigo 84, inciso 6º, letra A, que dá o poder ao presidente da República, competência privativa, quer dizer, uma área que nem a lei pode interferir, a lei não pode entrar nessa área, de reorganizar os serviços da sua administração, desde que não implique criação de cargos, ou extinção de cargos, ou criação de despesas. Então, isso é aquilo que os alemães chamam de Verwaltungsverordnung, quer dizer, são os decretos administrativos. E isso vem do direito alemão, como vem do direito alemão também, umas coisas que às vezes não são bem compreendidas no direito brasileiro, que é o problema da reserva legal, dessa uma criação do direito alemão, de Laban e de Otto Meyer, Vorbehalten des Gesetzes, que significa o quê? A administração pode agir sem lei em várias áreas, dentro de uma concepção tradicional do direito alemão. Ela não pode agir sem lei ou sem amparo na lei, ou sem fundamento na lei, sempre que ela interferir ou na liberdade das pessoas ou na propriedade das pessoas. Fora daí, ela pode fazer tudo sem lei. É uma concepção também que nós não temos no Brasil. Tá? E a único, digamos assim, a única área em que realmente a lei não pode entrar no Brasil, no meu modo de ver, é essa aqui, essa do artigo 81, parágrafo 4, inciso 1º da Constituição do Brasil, que reservou um espaço privativo do presidente da República para dispor sobre decreto. Mas isso, na imensidão, no grande oceano normativo brasileiro, isso é uma ilha muito pequenininha, é um atol. Né? Na maior parte dos casos, para que a administração possa atuar, é indispensável, absolutamente indispensável, que ela se submeta ao princípio da legalidade. Não ao princípio da legalidade sob o aspecto negativo, como aquele que existe para nós, né? A gente pode fazer tudo, o que não está proibido, o que não está defeso em lei. A administração, não, a administração só pode fazer aquilo que está autorizado em lei. Se a autorização expressa em lei, ela não pode, na verdade, agir. Então, esse poder regulador, que o Supremo reconheceu como do mesmo nível, digamos assim, do poder regulamentar, e é também discutido no direito brasileiro se há regulamento autônomo ou se não há, há autores que dizem que sim, Merildo Lopes diz que sim, mas há um conjunto enorme de outros doutrinadores que vem aí numa longa tradição, desde Pimenta Bueno, nos comentários da primeira Constituição brasileira, que afirmam que não, que esse poder regulamentar, na verdade, é um poder é exclusivamente limitado pela lei. Existem só regulamentos para facilitar. Vamos tomar um gole d'água aqui, senão não chego nem ao fim da minha morte súbita aqui. É um poder regulamentar, como nós vimos, autônomo
muito limitado. Esse poder ilimitado existe no direito francês, há muitos anos existe no direito francês. A última Constituição francesa, então, deu uma extensão larguíssima a esse poder regulamentar autônomo, mas no direito brasileiro isso não se acolheu assim. De sorte que eu acho que tem que ter muito cuidado quando se transplanta coisas de outros ordenamentos jurídicos para o ordenamento jurídico brasileiro, porque, na verdade, nós temos aqui uma série de injunções, de limites, de barreiras, que às vezes não podem ser ultrapassados assim, sem mais, né? E aqui, como sempre acontece quando há o transplante de institutos jurídicos de um clima cultural para outro, geralmente a forma como ele se desenvolve no país para o qual ele é transplantado gera um instituto completamente diferente do que existe no direito de origem. Nós temos isso, por exemplo, com relação à transposição do direito anglo-americano, e não diretamente da Magna Carta, né, mas sim do direito anglo-americano, do princípio do devido processo legal. O devido processo legal brasileiro tem uma série de limitações, não é tão aberto o princípio como é nos Estados Unidos, é muito mais limitado. E é algo também, que já se falou aqui, eu não vou falar mais, que tem que ser, evidentemente, rigorosamente observado também na aplicação de sanções e na aplicação e na identificação, digamos assim, de ilícitos, não é? Ou de infrações nesse campo da atividade regulada. Eu volto a insistir, acho que infrações e sanções nos serviços públicos regulados ou são aquelas que estão na lei, no contrato, no caso, volto para sintetizar tudo numa conclusão assim mais resumida. Infrações e sanções só podem ser aquelas que estão previstas nas leis, Acho que o poder de regulação não chega ao ponto de criar, não pode chegar ao ponto, porque isso infringiria o princípio da legalidade, infrações novas, nem sanções novas, né? E na área dos serviços públicos, essas infrações e sanções, além de estarem previstas na lei, estão previstas também no próprio contrato de concessão, que tem lá, todos os contratos de concessão têm o que pode acontecer, quais as sanções que existem, quais as sanções que podem ser aplicadas ao concessionário. Então, eu não vejo, estou dizendo isso aqui até para suscitar uma certa discussão, essa latitude que outros ilustres autores, como, por exemplo, meu querido amigo Diogo Figueiredo Moreira vê no poder de regulação, como acho que o Fábio Medina Osório também, eu não vejo essa latitude assim tão ampla. Eu acho que é um poder muito restrito dentro do nosso esquema normativo e dentro da nossa tradição de direito público. Então, com isso, eu acho que obedeci ao tempo aqui imposto pela minha presidente. Agradeço. A presidente cumpre ordens. Muito obrigado. A presidente também está limitada. Agradecemos, então, a participação do professor Almiro do Couto Silva. Anunciamos agora o professor Heleno Torres, que é professor da USP, repito, livre docente em Direito Tributário na Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, e também advogado. Professor Heleno, passo a palavra. Obrigado. Após a palestra do professor Heleno Torres, então nós seguiremos aos debates. Podem começar a formular as questões e entregarem às nossas recepcionistas, que elas trarão à mesa. Muito bem. Obrigado, professora Regina Ruaro. Quero efetivamente dizer que é uma honra participar de um evento tão importante, de público tão seleto, e tanto mais por estar aqui ao lado do professor Almiro do Couto Silva, a quem eu efetivamente, por quem nutro uma profunda admiração intelectual, e de fato não nos conhecíamos pessoalmente, mas posso dizer que de profundis já conhecia sua obra e sua história intelectual. E também da professora Regina Ruaro, quem temos mantido contatos acadêmicos. E dizer também da satisfação do honroso convite formulado pelo professor Fábio Medina Osório. Faço minhas palavras da doutora Regina. Quero dizer que a obra, especialmente o livro sobre direito administrativo sancionador deste professor, é magnífica, é uma demonstração de que a doutrina brasileira alcançou, em alguns segmentos, píncaros em termos de qualidade e inovação, que é o mais importante.
saímos, e muitos autores têm mostrado isso, que temos saído e evoluído sem dever nada a doutrinas alienígenas. Mas também eu, um pouco na linha do que dizia o professor Almiro Couto Silva, havia preparado uma palestra para algo em torno de 40 minutos e fui surpreendido com um tempo de 20. Então, farei aqui uma necessária compressão. Mas o professor Almiro me ajudou profundamente, porque, ao tratar do poder normativo das agências, me tirou essa parte e, consequentemente, eu inicio de onde ele parou e dizendo, volto a insistir nesse ponto, a satisfação de dirigir-me a um público tão seleto, e público este que saúdo na pessoa do doutor Antônio Mer, meu querido amigo de São Paulo. Muito bem, vamos ao ponto que interessa. O estado de segurança, um estado preocupado com a legalidade, com a certeza, com a objetividade, que coincide na nossa Constituição, exige necessariamente a legalidade para a imposição de qualquer obrigação. E essas obrigações, de ordem patrimonial ou não importa, só podem ser criadas por meio de lei, preceito basilar da nossa Constituição. Essa função de certeza da legalidade das obrigações por meio de lei, claro, também vai coincidir no campo das sanções, da tipificação dos ilícitos e das sanções, e não importa a natureza, se é administrativa ou judicial, de qualquer ordem, a legalidade, tipificação, ela é requerida pela nossa Constituição. Esse é um pressuposto fundamental. O outro desta Constituição, de um Estado de seguro, ou do direito a um direito seguro que nós temos, reclama necessariamente uma justiça na tipificação dessas condutas e também na aplicação das sanções. E aí nós vamos encontrar uma série de pressupostos decorrentes aí do princípio de isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade da aplicação dessas sanções, todas elas com um fundamento de justiça, quer dizer, a ideia de legalidade fundada ou fundante de uma certeza objetiva na legalidade e uma justiça coincidente com os fundamentos da isonomia, são a base de um Estado, digamos assim, de segurança que está dentro da Constituição. Mas a Constituição não traz só um Estado de segurança, traz também um Estado de confiança. A Constituição exige que haja um espírito de confiabilidade do Estado em relação aos cidadãos e às próprias instituições, e também de todos os cidadãos, de todas as pessoas jurídicas e instituições, em relação a este Estado. E, por isso, a Constituição orienta-se a uma definição clara de previsibilidade de condutas, uma coerência do agir da administração, uma estabilidade pela não contradição dos atos que efetivamente vão coincidir no conteúdo do que eu chamo de moralidade heterônoma. Diferentemente daquelas ideias de separação entre direito e moral por heteronomia e autonomia, o princípio da moralidade constitucional regula efetivamente uma alteridade, e essa alteridade exige boa-fé objetiva nas relações. Aliás, assunto este da confiança legítima em relação à legalidade e objeto de estudos fundamentais escritos pelo professor Almiro. Mas, por que é importante mencionar isso? Porque essa díade entre segurança e confiança é que deve nortear exatamente a ação das agências reguladoras, mormente no que concerne às sanções, ao poder sancionador e ao poder de polícia que essas instituições exercem. Eu diria, só usando aqui um título de uma obra de Foucault, que esses dois conteúdos, e, aliás, um dos poucos autores que faz essa separação importante é justamente o professor Fábio Medina Osório, entre o poder de polícia e o poder sancionador. Realmente, os dois têm princípios e consequências distintas que não cabe efetivamente manter uma coincidência ou aludir a uma equivalência entre um e outro. O poder de polícia seria uma espécie de poder de vigiar, enquanto que o poder de sancionador, o poder de punir. A famosa obra de Foucault, Vigiar e Punir. Essa
essa ação por uma autoridade específica, quais sejam as agências, precisam ser muito bem compreendidas. E eu parto daquilo que disse o professor Almiro, com toda a procedência. As agências talvez não tenham o poder que imaginam ter, e, em alguns casos, não exercem o poder que têm. E este é um ponto importante. Em alguns momentos, vê-se as agências fraquejando na aplicação de sanções, ao menos foi a sensação que a sociedade teve naquele caos aéreo, com relação à ANAC. Em outras, vê-se excessos praticados em alguns casos específicos, que mencionarei um a um. O poder de polícia não é uma ação discricionária da administração. Nisso eu estou com o professor Juarez Freitas, do Rio Grande do Sul, que, num trabalho específico, salienta exatamente esse ponto, do dever de realizar a atividade de polícia do Estado. Ou administração ordenadora, como prefere Carlos Ari Sandfeld. Mas, seja administração ordenadora ou poder de polícia, chegaremos a um ponto. O Estado não tem liberdade para escolher se realiza ou não os atos inerentes ao controle das atividades típicas de poder de polícia. É um dever que se lhe impõe à Constituição. Do outro lado, o poder sancionador também aparece como uma obrigação. Ele pode até abrir mão em determinado processo, por alguma razão específica, mas aí advirão consequências que nós também mencionaremos. Ora, a agência, com esses dois poderes, poder de polícia e poder sancionador, não tem uma tutela sobre o ilícito, porque não é essa a expectativa que se tem. A expectativa que se tem é a tutela da licitude, é a tutela da boa-fé, é a tutela de que os administrados agem em legalidade e em boa-fé, em segurança e confiança. E nós vamos encontrar certos ilícitos que podem ser praticados por empresas contra os atos da agência, o descumprimento de atos da agência reguladora, caso das rádios piratas em relação à Anatel, ilícitos dessas empresas piratas ou formalizadas, enfim, mas não importa, em relação aos usuários, vamos trabalhar aqui com as formalizadas, né? Os ilícitos da empresa, não em relação à agência, mas em relação aos usuários dos serviços que presta, os ilícitos entre si, contra a concorrência, e outros que eu chamaria de ilícitos difusos, aqueles contra o meio ambiente ou contra a ordem econômica no seu sentido lato, não identificando-se a relação consumerista ou a relação de concorrência, ou mesmo contra os atos do poder regulador que as agências possuem. Então, neste particular, é dizer, cabe à agência algum poder discricionário? Não. Cabe um dever impositivo de realizar um controle para garantir a manutenção da ordem econômica com base nos princípios que estão consagrados no artigo 170 e seguintes. Mas, dessa relação, surge uma série de problemas. Surge o problema do erro, e o erro na apuração da análise técnica que justifica a sanção. Surgem casos sobre delegação, que é muito comum em algumas agências, não em outras, como é o problema dos convênios de fiscalização, muito comum na Agência Nacional do Petróleo, pouco comum em outras, a Anatel tem alguma coisa relacionada com convênios, mas esses convênios entre estados ou entre outras entidades particulares também chamam-nos a atenção. E outros casos que nós poderíamos dizer de bis in idem, de dupla, tripla, às vezes, incidência sancionatória sobre o mesmo fato que nós também precisamos considerar. Isso no que concerne à licitude. E, no outro lado, ao lado dessa questão sancionadora, o problema das
fiscalizações. Fiscalizações, por vezes, com certo grau de excessos em pedidos de documentação, excessos que efetivamente nos chamam a atenção para o princípio da proporcionalidade, para o princípio da duração desses procedimentos, para a observância do devido processo legal, e mais, no caso de eventual identificação de ilícito, a liberdade para o contraditório, ampla defesa e a garantia da pessoalidade. Muito bem. Por que tudo isso é importante? Porque essas agências todas que nós temos, e eu quero dizer aos senhores que eu não tenho nada contra as agências, pelo contrário, acho que vieram em boa hora, acho que cumprem um papel da maior importância, porque garantem um equilíbrio de forças e retiram a presença da ação do Estado como instrumento de política sobre a atividade econômica que se perfaz com as empresas que estão vinculadas a estas agências. Mas é muito importante observarmos que as empresas que estão relacionadas com essas agências têm um poder econômico, na maioria dos casos, de grande expressão. E é um poder econômico que também é avaliado pela relação com os usuários dos serviços públicos que efetivamente são mantidos. E aí, meus senhores, as coisas tomam proporções ainda mais graves, porque nós não podemos nos preocupar apenas com a relação bilateral entre agência e empresa, ou empresa e usuário, ou empresa entre si. Mas nós temos que nos preocupar muito mais com questões que hoje estão muito exploradas por Law and Economics, que são preocupações a respeito do custo de transação que decorre da forma, muitas vezes, exageradas de fiscalização e que geram sanções que efetivamente levam a empresa, por vezes, a terem que provisionar valores muito elevados ou que gera efetivamente déficit na sua imagem e outros aspectos que são importantes. Então, nesse particular, eu acredito que não se pode deixar de considerar que as normas jurídicas, como sempre nos reportamos, em alguns momentos, que as normas jurídicas aqui veiculadas, elas devem ser exploradas e analisadas com base na ideia de eficiência na ordem econômica, porque todas essas práticas não podem gerar custos de transação adicionados para essas empresas. Eu não vou me demorar muito nesse assunto, que seria um assunto importante, essas questões relacionadas à interação entre a aplicação de sanções e a ordem econômica, mas posso voltar a ela em alguma resposta específica a uma das indagações. Um aspecto importante, que o professor Almir já falou, mas eu gostaria só de complementar, é que as agências elas agem dentro de espaços de competência material muito bem demarcados. Eu chamo de princípio da especialidade. E nós só podemos avaliar a aplicação dessas sanções justamente dentro desse princípio da especialidade. Eu não vejo como diversos administrativistas o fazem, certamente fazem, talvez com procedência, eu que sou um tributarista e, portanto, um certo estranho no ninho dos administrativistas nesse caso, mas eu não consigo ver que o poder sancionador ou de poder de polícia decorre simplesmente do poder regulamentar que essas agências possuem. Efetivamente, não me parece assim. Esse caráter de exercício de poder de polícia não é da regulação per se que nós encontramos na regulação alguma função sancionadora. O que me parece é que a regulação dirige-se unicamente à função administrativa, mas não à função sancionadora. O controle, aí sim, aquelas agências que têm realmente no controle das ações dos particulares, quanto a outros aspectos que acho também relevantes, poderíamos considerar aqui, estes sim justificam ou fundamentam esse poder de polícia versus o poder sancionador.
E essa separação ela é importante porque os princípios são autônomos. Os princípios que regem a fiscalização, os princípios que regem o poder de polícia, portanto, não se confundem com os princípios que regem o poder sancionador. No espaço do poder de polícia, o próprio artigo 78 do Código Tributário Nacional, quando trata do poder de polícia, cai, ou pelo menos quando define o poder de polícia, cai num certo equívoco ao dizer simplesmente que o poder de polícia seria regular as atividades ali enumeradas. Não, o poder de polícia é muito mais do que isso. O poder de polícia é o poder de controle, poder de fiscalização direta das atividades dos particulares, mas com um objetivo bem determinado, o interesse público. Não é? Eu, efetivamente, não concordo, pelo contrário, critico e critico densamente autores que usam dizer de uma perda de eficácia do princípio da prevalência do interesse público sobre o privado. De maneira alguma. O princípio do interesse público é a forma de ver no Estado a realização do bem comum, que é a base e o sentido da sua existência. Senão, vamos pensar em outra coisa. Porque Estado só pode ser considerado como uma estrutura ou uma superestrutura a favor do interesse público, do interesse coletivo. E é exatamente sobre o interesse aplicado no campo do poder de polícia que eu quero me deter neste momento. O poder de polícia tem que ver exatamente com a prevenção de condutas ilícitas e o controle da ação dos particulares visando uma certa eficiência. O poder de polícia não pode se converter com esta função no poder de destruir. O poder de polícia não pode ter na sua ação uma função sancionadora como pressuposto. Isso é muito comum em direito tributário. Eu já quero assinalar que, infelizmente, nas atividades de fiscalização em matéria tributária, prevalece o contrário. Prevalece justamente um sentido de punição pré-concebida para a ação do poder estatal de controle, e não uma função pedagógica, e não uma função de preservação e manutenção, que eu acho que as agências têm cumprido com grande esmero. Essas regulações de direitos individuais, quanto àquilo que dispõe o artigo 78, só para lembrar, atividade limitativa ou disciplinadora de direito, interesse ou liberdade, regulando prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, relativo à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e do mercado, exercício de atividades econômicas dependentes de concessão, autorização do poder público. Todas essas referências que faz o artigo 78 do Código Tributário Nacional, efetivamente não dão a extensão exata do que é o poder de polícia. O poder de polícia vai muito além disso, não se limita a essa simples designação, e que, pelo contrário, como bem anotam outros tributaristas, por exemplo, não contempla aqui a função interventiva, que é parte inerente ao poder de polícia que se está a falar. Então, essas intervenções podem ter caráter sancionatório, mas não necessariamente. Então, um aspecto que eu julgo interessante, e trago aqui a colação, e passo agora a alguns casos práticos, mais para considerar aqui melhor a nossa compreensão sobre esse tema. Vejamos o caso, por exemplo, do controle sobre combustíveis. Não é? A ANP tem, na legislação, no artigo 2º da Lei 9.847, uma série de infrações a normas sobre a indústria de petróleo. E essas regras que estão ali definidas são efetivamente sanções. Ora, mas não são sanções do poder de polícia, são sanções que podem ser aplicadas como consequência de um eventual, a partir dos atos de fiscalização cumpridos como um dever da administração pública de necessário controle dos atos dos particulares, quando é identificado o ilícito. Não quer dizer que a busca do ilícito seja a razão de existência do poder de polícia. O que se deve procurar e que se espera do poder de polícia é o controle da manutenção da legalidade e não da identificação de ilícitos como
justificativa. Mas, nesse ponto, é interessante notar que o artigo 2º da Lei 9.847 identifica uma série de sanções: multa, apreensão de bens e produtos, perdimento de produtos apreendidos, cancelamento do registro do produto junto à ANP, suspensão de fornecimento dos produtos, suspensão temporária total ou parcial de funcionamento, estabelecimento ou instalação, cancelamento de registro, revogação de autorização para o exercício da atividade. E muitos se perguntam, esta lei é constitucional? É constitucional falar-se de revogação de autorização para exercício de atividade e atribuir isto à ANP a título de fiscalização e, se identificado o ilícito, a sanção subsequente? Nesse particular, agrava-se o caso tanto mais quando nós verificamos convênios firmados, ou melhor, a lei autoriza a formulação dos convênios, e esses convênios são firmados com estados para que, conjuntamente, possam realizar as atividades de fiscalização e, eventualmente, de sanção. Em alguns casos, inclusive, chegando à cassação da inscrição estadual em matéria da inscrição estadual de ICMS. Bom, tudo isso põe-se à prova sobre uma eventual inconstitucionalidade, quanto a uma suposta vedação ao exercício de atividade econômica. Mas é importante lembrar, conforme o artigo 170, no seu parágrafo único, que o exercício da atividade econômica é livre. Nos termos da lei, não quer dizer que essa referência, salvo nos casos previstos em lei, a respeito de exercício independente de autorização de órgãos públicos, que o exercício da atividade econômica seja dado à liberalidade, que não é. Evidentemente, cabe à lei estabelecer certos pressupostos que, dentro de uma abstração, impessoalidade e outros requisitos, permita identificar certos requisitos necessários de ordem pública para que, atendidos, seja mantida e continuada a atividade econômica praticada. Questão muito polêmica, mas, neste caso, e eu examinei esse assunto no Estado de com relação exatamente, em termos práticos, à aplicação dessa legislação, e não vejo, de fato, nenhuma inconstitucionalidade quanto à possibilidade de a lei estabelecer sanções dessa natureza. Por quê? Porque os pressupostos são bem entabulados, na medida que se está a controlar a qualidade do produto, ou seja, a qualidade do combustível vendido, especialmente aqui estamos num caso bem peculiar, sobre a mistura de gasolina C, no percentual exato de álcool versus o de gasolina tipo A. Ora, e verificado que há um acréscimo de 40% de álcool e não de 25%, evidentemente que aqui há o descumprimento inequívoco da lei que estabelece o percentual exato e definido de mistura de combustíveis. Muito bem, cabe uma sanção tão grave como multa, perdimento dos produtos apreendidos, cancelamento do registro junto à ANP? Depende. E, nesse ponto, a legislação é muito objetiva. E aqui começa o problema de como aplicar sanções dessa natureza. A aplicação pode ser inconstitucional, mas não a lei per se a priori. Por quê? Porque na aplicação, aí sim, nós poderemos encontrar exageros do tipo aplicar imediatamente uma sanção gravíssima, porque houve um acréscimo, identificou-se um acréscimo não de 25%, mas de 26% ou 27% de álcool, por um erro de 1% ou 2% na composição do combustível. Em outros casos, porque o contribuinte não é reincidente, porque não há identificação de condutas ilícitas anteriores. Ora, mas com empresas reincidentes, com acréscimo de água e álcool, muitas vezes um mínimo, até o inverso, mais álcool do que a da própria gasolina tipo A. Não se pode imaginar que esta empresa possa ser amparada sob o manto da constitucionalidade que diz sobre a atividade econômica não ser passível de intervenção. Aqui
efetivamente uma intervenção positiva em favor dos interesses coletivos de toda a população quanto ao consumo de um combustível amparado num grau de eficiência. Esse é um ponto, claro, importante. E aí vem a questão, e a legitimidade de o Estado de São Paulo fazer esse controle, ou o Estado do Rio de Janeiro, ou o Estado de Minas Gerais, por meio de convênios? Os convênios têm a força que efetivamente se supõe? Eu diria aos senhores que sim, desde que a sanção não seja aplicada pelo Estado de São Paulo, mas que a sanção seja aplicada diretamente pelas autoridades competentes, que recebem essa competência por lei, que, no caso, é a Agência Nacional de Petróleo. Matéria que, portanto, refoge aqui ao campo, talvez, da legalidade, naquele caso específico. Essa falta de regularidade gerará, então, a consequência correspondente. Só que, muitas das vezes, as sanções são sugeridas pelas agências e não estão amparadas da lei. Foram criadas por decretos, por regulamentos internos, com analogia, fazendo certos ilícitos parecerem como equivalentes de alguns que já estão previstos em lei. E isso, posso até mencionar alguns casos aqui específicos no campo de telecomunicações, e aí sim, esse tipo de controle por analogia, ou, o que é mais grave, sem base legal, aí realmente não se pode tolerar e aceitar. Nesse particular, e adentrando ao problema das sanções, é claro que nós temos que ter muito cuidado na aplicação dessas sanções, porque isto pode enfrentar um conflito com o âmbito de proteção dos direitos fundamentais. E um desses critérios do âmbito de proteção é que a sanção seja necessária, que ela seja adequada e, mais, que ela seja praticada de modo proporcional e sem excessos. O princípio da vedação ao excesso irá certamente balizar todo o conjunto de critérios sobre a aplicação dessas sanções. É indiscutível que casos há, e nós observamos, uma certa ineficácia da ação do poder de polícia ou da ação do poder de sancionar. Um deles eu já mencionei aqui, que são as rádios piratas. A gente percebe que há esforços, às vezes, até privados, particulares, no controle a rádios piratas, e eu diria, um pífio controle da Anatel. A Anatel, que deveria ter um controle mais rigoroso sobre estas práticas nocivas, agressivas a diversos, especialmente a segurança de tráfego aéreo e outros casos, não diria que faz vista grossa, mas que tem um controle bastante limitado e muito aquém daquele que deveria realmente realizar. Agora, claro que também, muitas das vezes, encontramos culpa nas próprias empresas, não é? Vamos dizer também, no campo das telecomunicações, casos há extremamente graves, eu diria, que é exatamente fundado na relação empresa-consumidor. Não é? Diversos problemas com atendimento, diversos problemas relacionados à aplicação de valores indevidos e etc., e que a empresa prefere levar o assunto ao judiciário, deixar o consumidor à míngua de atendimento e que ele vá buscar socorro no judiciário, porque isso lhe é mais cômodo. Afinal de contas, pagar indenizações dentro de 5, 10, 20 anos é muito mais fácil do que antecipadamente resolver o problema. Isso foi, inclusive, eu me lembro, não como hoje, o então ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, usava um exemplo de uma empresa de telecomunicações que, efetivamente, tinha só no estado do Rio de Janeiro acumulados mais de 20 mil processos sobre a mesma matéria, tramitando no judiciário, com um custo altíssimo para o Estado e que a empresa deliberadamente fazia isso porque ele era mais cômodo. Quais eram as multas aplicadas pela Anatel a essas empresas? R$100 mil, R$20 mil, R$50 mil. Qual é a eficácia dessas sanções? Nenhuma. Então, a efetividade das sanções, muitas vezes, precisa também ser discutida, porque fazer o papel de que está sancionando, que está punindo, que está procurando realizar o interesse público, e isso sirva apenas de uma simples justificativa para a sociedade, sem resolver efetivamente o problema, também não adianta de nada.
Então, esse é um problema que, efetivamente, nós, no curto espaço de tempo que temos aqui, não podemos abordar a tudo e em todos os elementos que são necessários. Certamente, esses 2 dias servirão a este aprofundamento, e fico à disposição de todos para quaisquer discussões a respeito dos temas aqui tratados, e agradeço mais uma vez o gentil convite e a paciente atenção de todos. Muito obrigado. Agradecemos a palestra do professor Heleno Torres, certamente de muita valia para todos. Vamos abrir, então, os debates, mas eu gostaria de registrar a presença e dar as boas-vindas ao professor José Luís Pinhar Manhas, que chegou hoje da Espanha para fazer parte deste evento, tão gentilmente aceitou o nosso convite. Sinta-se em casa, porque o Brasil também lhe recebe de braços abertos. Bom, tem uma série de questões, inclusive minhas, mas em face e em respeito a esse público tão qualificado, eu abro mão dos meus questionamentos. A primeira questão colocada, a primeira pergunta, vem dirigida ao professor Almiro. E diz o seguinte: professor Almiro, o senhor entende que os regulamentos de qualidade das agências reguladoras extrapolam os limites legais de regulação, criando deveres de condutas por via imprópria e impondo sanções diante do descumprimento destes regulamentos? Eu aqui vou distinguir, em primeiro lugar, as agências reguladoras de serviços públicos, quer dizer, concedidos ou prestados mediante contrato de permissão. Né? Com relação às sanções que possam existir, é evidente que esses contratos eles podem ser modificados a qualquer momento, atendendo ao interesse público. E é evidente também que, em razão dessas modificações, se elas não forem atendidas pelo concedente, ou pelo concessionário, ou pelo permissionário, é claro que será possível a aplicação de sanções, desde que essas sanções sejam previstas em lei ou no próprio contrato. E, geralmente, quando está no contrato, é porque também está na lei. Agora, o que me parece impossível é a criação, em regulamento interno, ou em ato normativo interno, existindo o contrato de penalidades ou a tipificação de infrações que não estavam previstas na legislação. Né? Então, isso realmente me parece absolutamente inadmissível. Que o contrato possa ser modificado em razão de novas circunstâncias, ou em razão de detalhes técnicos, não vejo dificuldade nenhuma. O problema é que também, se houver realmente infração ao descumprimento dessas modificações, é claro que o concessionário permissionário será passível de incorrer em uma determinada sanção. Agora, essas sanções, sim, essas sanções devem estar previstas em algum lugar, e esse lugar certamente deverá ser, em princípio, a própria lei. Né? Não vejo como é que possa um ato autônomo da própria entidade reguladora aplicar, digamos assim, uma sanção que não está prevista em lei. Isso, na verdade, no meu modo de ver, é inadmissível no Estado de Direito. Né? O poder das agências reguladoras não pode ir a esse ponto, no meu modo de ver. Com relação às demais atividades, que são atividades econômicas exercidas pelos particulares, aí eu creio que aí é que surge realmente esse largo problema do poder de polícia, que é a solução que tem sido dada em outros lugares, como, por exemplo, na França. Todos esses órgãos, chamados órgãos da administração independente, que correspondem às nossas agências reguladoras, a justificativa do seu poder, digamos assim, regulador do direito francês, vem do exercício de um poder geral de polícia. Então, diante de cada situação concreta, há a possibilidade, evidentemente, de uma ação interventiva, de uma ação positiva do poder público, no sentido de corrigir as distorções. E de estabelecer também, na verdade, penalidades, mas, volto a dizer, também aqui, desde que essas penalidades estejam previstas em lei. Obrigada. Próxima pergunta vai para o professor Heleno.
separar o exercício do poder regulatório da atividade de fiscalização sancionatória não seria equivalente a atingir a política de segurança pública da aplicação das penas restritivas de liberdade? Qual o sentido de tal distinção? O sentido de tal distinção ele é importante porque a ação administrativa ela não se confunde com o poder sancionador dele, realizado pela administração, pelo judiciário, nas suas diversas funções, as sanções de cunho administrativo, como há também sanções de ordem passiva de aplicação exclusivamente pelo judiciário, as penas de natureza tipicamente penal. Não é? Agora, o poder de polícia, e eu faço questão de ressaltar esse aspecto, muitas vezes vem de certas capitulações de ilicitudes ou de vedações esdrúxulas. Querem ver uma? Proibiram as empresas de telecomunicações de realizarem prestações de serviços de transmissão de TV a cabo, ou mesmo atividades de internet, ou foi uma das... estava no bojo da política de telecomunicações da Lei Geral. Ótimo. Então, a regra é esta. Vamos em frente. Passados 2 anos ou 3 anos, as empresas, os provedores de internet, passaram a prestar serviços típicos, não é aquele chamado combo, né, de 2, as empresas ou 3 em 1, né, as empresas de TV a cabo passaram a prestar serviços típicos de telecomunicações, de telefonia, e a Anatel simplesmente não podia fazer nada, porque tinha base legal, mas também, digamos que exerceu aí um poder de polícia, convenhamos, desfavorável em relação às empresas de telecomunicações, e vem um problema típico de controle. Qual é o papel do poder de polícia? Levar a um desequilíbrio de forças dentro do mercado, um desequilíbrio de forças que não era esperado, e ao fim e ao cabo tivemos o quê? Burlas disfarçadas da legalidade, simplesmente para atender conveniências. Não é? E assim todos ficaram felizes. Quer dizer, qual é o interesse público que foi atendido nesse caso? O que nós vimos foi a confusão entre TV a cabo ou empresas de prestação de TV a cabo com certos disfarces de empresas de telefonia para chegar a um exercício de típica ilegalidade, supostamente ilegalidade, que em tese nunca seria possível fazê-lo, mas também permitir que as empresas de TV a cabo passassem a dominar o setor de telecomunicações, praticando atividades que não lhe eram inerentes. De fato, isso gerava um conflito entre o poder de polícia e o poder de punir. Então, em alguns momentos, nós encontraremos essas dificuldades de separação, mas porque também a própria legislação, ou a própria entidade administrativa não cumpre adequadamente com o seu papel, ou porque a lei se desatualiza, ou por duas, ou porque o órgão regulador não consegue dar efetividade aos comandos legais. Então, essa relação entre legalidade, cumprimento das obrigações estabelecidas em lei, controle administrativo do conteúdo legal e efetividade, de fato, temos aí em si grandes problemas. Eu ressalto apenas que o controle de poder de polícia, às vezes, é enorme. Há dados onde a ação administrativa de controle realiza 300 mil controles, 50 mil controles presenciais. E as sanções dos processos administrativos instaurados, por exemplo, em 2005, a Anatel instaurou 7 mil processos. As multas aplicadas chegaram a 156 milhões. Multas arrecadadas, 46 milhões. Quer dizer, a efetividade do processo em relação à ação administrativa de fiscalização não se mostra bem balanceada ou adequada, né? E realmente, nesse ponto, nós precisamos... Eu acho que é importante separar o poder sancionador do poder de polícia, porque, de fato, a fiscalização não tem o poder, aliás, não deve ter como pressuposto
o dever, a realização da sanção, da punição, da multa necessária, mas o controle para manter a licitude. Efetivamente, é um controle sobre a licitude. A ilicitude não é o fim do poder de polícia. A ilicitude é uma consequência que origina, aí sim, a ação do poder sancionador. Obrigada, professor. Professor Almiro, a próxima pergunta vai dirigida ao senhor. As agências reguladoras podem impor, por meio de regulamentos, padrões mínimos para a prestação de serviços públicos concedidos? Em caso positivo, a inobservância destes padrões seria tipificada como infração? A imposição de sanção por essas infrações violaria os princípios da segurança jurídica e da legalidade? Essa pergunta é parecida com a anterior. Em serviços concedidos, vigora o princípio da possibilidade de modificação do contrato. Se essa modificação do contrato é feita unilateralmente, como geralmente acontece, o Poder Público tem essa possibilidade, ainda que ele faça constar de um ato normativo interno, na verdade o que ele está fazendo é que ele está alterando, estabelecendo padrões que não estavam previstos no contrato e que de repente aparecem dentro de uma situação nova. Na verdade, o que está acontecendo? Há uma alteração do contrato de concessão. Pode fazer? Pode. E aí o que acontece? Aí realmente há a possibilidade, o descumprimento desses padrões mínimos pode implicar em sanção. Essas sanções podem ser criadas em regulamento? Não. A sanção aí vigora o princípio da reserva legal, que é clássico. Como é que se interfere na propriedade das pessoas, na liberdade das pessoas? Só mediante lei. Não existe outra modalidade de interferir senão autorizada por lei ou mediante lei. É a forma clássica da aplicação do princípio da legalidade e da reserva legal nessas situações, né? Então, se a sanção não está prevista em lei, ela não pode ser criada por um ato normativo infralegal da própria agência. Isso seria, volto a dizer, incompatível com a noção que temos do Estado de Direito. Professor Heleno. Professor Heleno, a próxima pergunta diz o seguinte: temos um consenso sobre a aplicabilidade de sanções previstas em lei. Então, como tipificar estas sanções e penalidades de forma a evitar excessos ou omissão das agências? Quem fiscaliza o poder discricionário das agências? Essa pergunta é excelente. O poder, a agência tem que ser fiscalizada pela União, pelo respectivo Ministério, mas dentro de limites, porque vem o problema da independência. Bom, dentro de limites. Isso é um controle, convenhamos, bastante restrito por conta da ideia de independência por serem as agências autarquias especiais. É claro que as agências, por serem independentes e terem essa autonomia, além de autonomia financeira, etc., elas cumprem um papel de exercício de interesse público. E, nesse particular, claro, nenhum poder ou nenhuma entidade pública está à margem dos controles inerentes à administração pública. Então, de fato, a ideia de independência aqui tem que ser vista com muita reserva, porque é uma independência para garantir a autonomia de ação administrativa, a autonomia de organização e da organização administrativa em si, de pessoal, mas nunca, pelo menos no meu modo de ver, critérios podem ficar à margem de controles. Controles como do Tribunal de Contas com relação à atividade financeira, não quer dizer que porque a agência tem autonomia financeira, o Poder Judiciário também tem autonomia financeira. O Poder Legislativo também tem autonomia financeira. A administração pública tem autonomia financeira, mas nem por isso o Tribunal de Contas deixa de agir sobre essas entidades todas, sobre esses poderes. Enfim, nenhuma entidade pode se pôr acima da legalidade. E, nesse particular, claro, diga-se o mesmo a respeito das agências, mas com um problema, uma dificuldade objetiva, que é exatamente esse limite do que é a independência da agência e o que é extrapolar ou ineficiência da agência, não é? Então, esses detalhes nós observamos e acompanhamos muito bem, observando aí a crise do setor aéreo e a forma muito difícil de apurar ou de controlar a ação administrativa dessa agência. Agora, a pergunta é, além disso, né, invoca também aqui
Como tipificar estas sanções? Só por lei. A União tem, ela não perde o munus público, ela se mantém com o poder e o dever, né, evidentemente, de legislar em matéria de sanções. Somente as sanções tipificadas em lei podem ser aplicadas pela agência. Ela não tem autonomia para criar ou inovar o quadro, o arquétipo de situações puníveis, né? E tampouco a forma de aplicar as sanções cabíveis. O que ela pode fazer, muitas vezes, usar dentro das margens estabelecidas por lei de variações sobre as opções que a lei tenha conferido a esta agência, mas nunca inovar o arquétipo, né, de possibilidades sancionadoras. Obrigada, professor. Eu estou fazendo não uma seleção das questões, uma para cada membro dos palestrantes, e depois, então, as questões que foram dirigidas aos dois. Levando-se em consideração, professor Almir, o fato de não haver unanimidade doutrinária quanto ao uso do Instituto da Autorização na Delegação de Serviços Públicos, é relevante distinguir entre concessão, permissão e autorização para se investigar se haverá maior poder estatal na definição de infrações e aplicação de sanções? Essa questão da delegação de atividade pública mediante concessão, permissão ou autorização é um problema que vem sendo, há tempos já, muito discutido na doutrina brasileira. O artigo 175 fala ali apenas, diz que os serviços públicos serão executados pelo poder público ou diretamente ou mediante concessão ou permissão, como se realmente todos os serviços públicos só pudessem ser delegados sob essas formas. Mas lá no artigo 21 da Constituição, que cuida dos serviços públicos e das atividades próprias e privativas da União, aparece aí essa figura da autorização. Muitos interpretaram essa autorização que aí está como se fosse a mesma autorização que aparece no artigo 170, parágrafo único da Constituição Brasileira, que refere que a atividade econômica é livre a iniciativa privada, mais ou menos, talvez com outras palavras, salvo naquelas hipóteses em que a lei determinar que necessita autorização do poder público. Essa autorização do poder público que aí está é uma autorização típica do exercício de poder de polícia. É autorização que existe quando realmente determinado tipo de atividade pode implicar em colisão com o interesse ou com o direito de outras pessoas, e o Estado, então, fiscaliza e autoriza previamente para verificar realmente se não há essa colisão com o interesse público. Essa do artigo 170, parágrafo único, é autorização dentro do âmbito do poder de polícia. A do artigo 21, pelo contrário, não é. Aí se cuida de atividade delegada, de atividade que cabe ao poder público, no caso, à União, porque se trata de competência da União, e que a União pode delegar sob essas três formas, ou mediante concessão, mediante permissão, ou ainda mediante autorização. Em todas as hipóteses, cuida-se de ato de delegação de atividade que é privativa da União. Não tem nada a ver com o exercício de poder de polícia, não tem nada a ver também com o desempenho de atividade econômica por particulares e regime de particulares. É ato de delegação que até pode ser desempenhado em regime privado, mas a delegação é de uma atividade que é privativa do Estado. Então, com relação a essas três formas, a pergunta diz respeito à questão de se, em face dessa tripartição de formas de delegação, se poderia investigar se haverá maior poder estatal na definição de infrações e aplicações de sanções. As sanções e as infrações, tanto no caso de permissionários, de concessionários, como de pessoas que atuem na condição de autorizados pela União, em que a delegação seja feita mediante autorização, essas infrações estão todas capituladas em lei. Em todas as hipóteses estão capituladas em lei. De sorte que, se há uma gradação, é a gradação que o legislador estabeleceu, punições mais brandas ou punições mais severas. Mas não decorrem realmente da existência dessa tripartição de forma de delegação de atividade da União.
ou de atividade pública em geral, né? Sejam serviços públicos ou seja meramente atividade econômica. Esses casos, por exemplo, do artigo 21, inciso 12, onde se fala em explorar, né, dá muito sentido de um serviço público substrato. No Brasil se faz uma distinção, a doutrina fez, no meu modo de ver, equivocadamente, uma distinção muito radical entre serviço público e atividade econômica. Nunca se pode esquecer que há serviços públicos de natureza industrial, de natureza comercial, que são regidos em grande parte pelo direito privado e que, evidentemente, esses serviços públicos, o cerne, o conteúdo, o recheio desses serviços públicos, há uma capa de serviço público, mas o recheio é claramente atividade econômica. Não é por outra razão que esses artigos todos estão exatamente na ordem econômica. Há atividades que o Estado toma para si, executa, outros que a própria Constituição atribui ao Estado, mas o conteúdo dessa atividade é claramente atividade econômica, ainda que tenha um interesse público geral e seja caracterizado na própria Constituição como serviço público. Isso é apenas também para confirmar aquilo que eu disse inicialmente, embora o conceito de serviço público seja hoje, no mundo, por influência, sobretudo, do direito americano, onde esse conceito não existe, esteja, de certa forma, em crise, a União Europeia baniu essa noção de serviço público e substituiu pela noção de interesse econômico geral. Não se fala mais na União Europeia praticamente em serviço público. A França ainda resiste, fazendo adaptações com o que eles chamam de serviço público à la française, né, à moda francesa, mas é um conceito, em outros lugares, em crise. Talvez no Brasil, no futuro, mediante uma reforma constitucional, essa crise aqui se reflita, mas enquanto isso não existe, nós temos que ir tratando com essa categoria que está estampada na nossa Constituição. Obrigada. Professor Heleno, em que medida a fiscalização é uma segurança para os administrados? A falta de fiscalização foi fato determinante na crise dos subprimes nos Estados Unidos. O senhor pode comentar? Bom, eu acho esse é um tema que daria uma outra palestra, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter uma atitude diante das agências, como eu disse há pouco, elas não se ocupam somente da relação direta com as empresas, mas envolvidas na prestação do serviço público, mediante tantos contratos de concessão, permissão, etc. Não. A agência se relaciona com os usuários de serviço público, é responsável pela garantia de uma concorrência sadia entre as empresas do setor e também, claro, responde, evidentemente, pela adequação das condutas das empresas aos atos normativos por ela estabelecidos. Então, nesse particular, é indiscutível que a função da agência não é só de regulamentar o setor, não, é de prestar de realizar um serviço público em favor de toda a coletividade, porque toda a coletividade supõe que o combustível que está comprando foi fiscalizado pela agência, a energia elétrica que está consumindo está sob a verificação da agência com relação aos tantos contratos, as relações de fornecimento, etc., que os serviços de telefonia, se precisar, serão esses consumidores atendidos nas suas postulações perante as empresas ou mesmo a agência. Então, é claro que a sociedade tem, ou melhor, a agência tem uma relação direta de cumplicidade com a sociedade. E o faz, sem dúvida nenhuma, o seu braço de execução, a normatização, a solução dos problemas entre as empresas, é uma questão que fica, em certo modo, à margem dessa outra, que é o papel da fiscalização para a sociedade. Por isso que eu disse, e concordo com os autores, citei aqui o professor Juarez Freitas, mas outros autores também vão nessa linha, o poder de fiscalização, que é o poder de polícia, não do poder de polícia resquício do Estado de polícia lá dos idos do século XIX, não é isso. É o poder de polícia de uma administração democrática, baseada na relação de confiança, que
tem o dever de agir e fiscalizar e controlar. Eu, há 2 anos, fiz um trabalho com um Sindicom e fiquei impressionado a criação de um fundo de preservação de áreas contaminadas por hidrocarboneto, com essas coisas aqui no Brasil, que infelizmente, tudo que diz respeito ao meio ambiente, coisas sérias, vão para a gaveta, né? Então, isso deve estar na gaveta de algum deputado aí no Congresso, mas era um instrumento importantíssimo. Por quê? Porque visava justamente a utilização da CID combustíveis e a aplicação desses recursos na constituição de um fundo não somente de preservação, mas de limpeza de áreas contaminadas por hidrocarbonetos ou acidentes decorrentes de impactos ambientais em virtude da ação de combustíveis ou derivados de petróleo. Pois bem, se os senhores entrarem na página da Sabesp em São Paulo, procurem os dados a respeito de contaminação de lençóis freáticos por postos de gasolina. É assustador. É simplesmente assustador. E olha que a Sabesp tem feito um controle intenso, e mesmo assim, o resultado está muito aquém daquilo que a própria Sabesp espera, por razões técnicas e tal. Onde está a ANP nisso? Não está. A ANP simplesmente é omissa em relação a tudo isso. São ações isoladas de uma empresa, de um estado, no caso a Sabesp, em São Paulo, mas procure nos outros estados qual é a ação da ANP nesse assunto. Zero. Então, é esse tipo de conduta que a sociedade não espera. Se a agência se propôs a regulamentar e fiscalizar, que cumpra o seu papel na sociedade, porque é isso que a sociedade espera. Que consuma um combustível que está sob fiscalização, que ele sabe que é real, que não vai danificar o seu veículo, que consuma um serviço de telefonia eficiente, como manda os tratados de telecomunicações, que seja eficiente o serviço, que não tenha interferências, e que essas entidades também cumpram os serviços universais aos quais estão obrigadas, não é? E aí ingressam os problemas bem característicos do Brasil, né? Falta de recursos, etc., que bem sabemos. Também aí vem o lado da culpa do Estado, porque a União também não coloca ou não disponibiliza meios para que as agências atuem. As agências não são um braço econômico das empresas. Pelo contrário, vivem com recursos também destinados do setor público, e efetivamente, vamos dizer as palavras certas, também descumpre aí com os seus deveres, na medida que o financiamento dessas entidades, a atribuição de taxas e etc., muitas vezes não é feito com o volume de recursos que estas entidades deveriam merecer. Quer dizer, as taxas cobradas pelas próprias agências, né? Bom, vou sintetizar algumas questões que foram formuladas para a banca, sob pena de não podermos terminar aqui o debate. Uma das questões colocadas foi no sentido de que, se partirmos do princípio de que não existe uma infração, uma sanção sem infração, né? E partirmos também do princípio de que existe uma excessiva atualização fiscalizatória por parte das agências, em que medida e de que forma a sociedade pode colaborar para diminuir essa excessiva fiscalização? Reclamando, né? Reclamando. Reclamando, protestando, conforme se a fiscalização é excessiva ou arbitrária, tem o Poder Judiciário para controlar isso tudo, né? Então, na verdade, nós sabemos bem que o brasileiro ele gosta de litigar. Basta ver o volume de ações que entopem os nossos tribunais e a nossa justiça em todos os lugares e em todas as partes, né? Então, realmente é isso. A defesa que cabe ao usuário é essa, é a reclamação, o direito de petição, é a reclamação administrativa, é a reclamação perante o Poder Judiciário. São essas as formas normais de se insurgir contra a arbitrariedade ou contra a fiscalização excessiva, como no caso se diz. Não existiria, no meu modo de ver, não existe outra, né? Eu faço minhas as palavras do professor Almiro do Couto Silva, só acrescentaria que o excesso da atuação fiscalizatória tem que ser visto em cada caso concreto, né? Eu diria que
esse não é um caso, vamos dizer, difuso, não é que todas as agências cumpram ou descumpram esses preceitos. Agora, agir com base em presunções genéricas demais, que não permitem a identificação de algum ilícito e aplicar sanções muito severas, como aqui nós mencionamos há pouco, no caso do setor de petróleo. Agir sem conferir à empresa o direito de contraditório, ampla defesa, sem, portanto, o devido processo legal administrativo. Esses são ou com excesso, típico de excesso de poderes, não é? Esses são, para mim, os excessos que podem advir de fiscalizações no caso concreto. Agora, dizer que desse impacto, o impacto na sociedade, eu acho que toda fiscalização que for feita, desde que acompanhada dos preceitos de direitos fundamentais e das regras de ordem pública que regulam esses segmentos, serão sempre bem-vindos. Próxima questão é a seguinte. Tendo em vista que a Anatel é prevista constitucionalmente e a Lei Geral de Telecomunicações que institui a Anatel prevê que esta é competente para regulamentar as telecomunicações, além de dizer que infrações às obrigações impostas estão sujeitas a sanções de até 50 milhões, como se pode afirmar que o poder normativo vai contra o princípio da legalidade? Não seria o órgão regulador, ao contrário, cumprindo, ou não estaria o órgão regulador, ao contrário, cumprindo as atribuições que a lei prevê? Se há autorização legal, não tem problema nenhum. O problema da legalidade é a questão da legalidade, a observância do princípio da legalidade está cumprida. Então, tudo que se fizer no plano infralegal, mas em conformidade plena com a lei, é perfeitamente legítimo. Isso podem as agências reguladoras atuar dessa maneira. Não há nenhum confronto aí entre poder de regulação e lei. A regulação há de se fazer em conformidade com a lei. A própria pergunta, de certa forma, se responde a si mesma, né? Dando esses dados. Aí eu quero já partir assim, a pergunta vem com uma certa provocação no bom sentido, porque fala obrigações impostas sujeitos a sanções de até 50 milhões. Pois bem, em 2005, as multas arrecadadas de 7.238 processos foi de 46 milhões. Né? Um ano. Quer dizer, mostra que claramente não é que a Anatel deva sair aplicando sanções, pelo contrário, essa é a maravilha de viver em um Estado democrático. O que nós esperamos é que na liberdade e sem a necessidade de vigiar e punir, as pessoas cumpram os seus deveres. O que a nação espera é isso, né? A nação, o povo, em consagração ao princípio republicano, espera é que as entidades cumpram o seu papel sem submeter-se às sanções. Esse é o mundo ideal. O mundo real é que, vamos ver, exemplo de multas aplicadas. Recusa de cancelamento do contrato SMP quando requerido pelo usuário. A multa aplicada foi de R$1.100.000. Recusa de cancelamento de contrato e atendimento, além de 10 minutos em loja da mesma localidade. Multas, R$120 mil, R$400 mil, R$740 mil. Isso é ineficiente. Isso aqui não gera nenhuma eficácia, nenhuma efetividade, no caso concreto, podemos dizer. E o que eu estou a sugerir não é que vamos agora levar a Anatel a um dever de punir necessário. Não, ao contrário. Só o dever de punir é subsidiário, é secundário, é só uma forma, só deve ser utilizado quando realmente necessário, quando as condutas não se adequem àquelas regras estabelecidas pela lei e que devam ser cumpridas segundo os critérios entabulados pela agência. Ou seja, a sanção não é o dever inerente, resultado necessário dos processos sancionadores. Agora, convenhamos que diversos procedimentos, diversos problemas que os usuários tiveram seja com fornecedores de combustíveis, seja com
prestadoras de serviços de telecomunicações, indiscutivelmente, poderiam ter sido mais rigorosamente sujeitos a um controle pelas agências, e as agências não foram adequadamente competentes para restringir esses usos ou essas formas abusivas. Em alguns casos também, convenhamos, as agências levam tudo isso num plano muito político, não é? Eu me lembro de um caso sobre o FUST, onde a Anatel esticou a corda até onde deu, gerou um problema gravíssimo entre as empresas, porque ninguém sabia quem tinha que pagar, sobre o que se teria que pagar o FUST, que era sobre o valor expedido nas notas, 1% sobre o valor declarado nas contas de telecomunicações, dos serviços de comunicação. Mas quando existem serviços compartilhados, e qual o serviço de comunicação de telecomunicações que não é compartilhado? Toda e qualquer telecomunicação, se eu chamar qualquer um dos senhores aqui, eu pagarei receitas de roaming e, consequentemente, pagarei por interconexão de rede. Ora, se eu pago por interconexão de rede, necessariamente eu preciso de mais de uma prestadora no caso. A Anatel ficou enrolando esse assunto, levou a dívida a valores impagáveis para as empresas e o resultado foi uma perda para todo o setor e especialmente para a sociedade brasileira, porque esses recursos se destinariam aos serviços universais e até hoje esses recursos não foram arrecadados. Quer dizer, esse é o tipo de coisa que nós podemos aceitar. Por empurra de barriga, empurrando com a barriga o assunto do FUST, a Anatel levou as empresas de telefonia fixa a uma briga com as empresas de telefonia móvel que durou anos, e hoje em dia tem-se ainda uma dificuldade sobre saber como é que essas empresas vão pagar esses passivos do passado que estão por aí gravitando. A mesma coisa acontece com as sanções, com os processos administrativos. Então, é preciso, eu acho, um evento como este ter um papel fundamental, não é? De reconhecermos exatamente qual é o conteúdo da ação das agências no que concerne à aplicação das sanções, mas, principalmente, qual é o seu dever no cumprimento da fiscalização e que todas as empresas, todos os usuários, todas as relações que se vinculam a as prestações de serviços correspondentes, se façam, ou se realizem, se concretizem dentro desse espírito democrático, republicano, de obediência à legalidade e à Constituição. É isso que se espera, né? Bem, pelo adiantado da hora, vamos terminando as nossas palestras, agradecendo novamente aos palestrantes pela sua brilhante participação, e vou lembrando aos senhores que amanhã retomaremos as nossas atividades às 10 horas, com o terceiro painel que vai tratar sobre os direitos constitucionais dos administrados à luz do devido processo legal sancionador, definição, apuração e aplicação de infrações e sanções administrativas no sistema regulatório brasileiro. Muito obrigada e boa noite a todos.